Bom, pessoal, esse vídeo vai ser mais um desabafo mesmo, tá? Porque a gente está vivendo num Brasil que a gente está à beira de um golpe militar, né? Um autogolpe do presidente da República, né? Todos os cenários estão indicando isso. Ele já está falando abertamente até de não haver eleições, de não aceitar o resultado das eleições, caso ele perca, e muitas outras coisas. O Bolsonaro quer que os militares ajudem a contar os votos numa salinha separada e ele quer contratar empresas privadas para acompanhar a apuração dos votos. Empresas contratadas, indicadas pelo Valdemar da Costa Neto. O mesmo Valdemar da Costa Neto que foi preso no mensalão, né? Saiu junto com o Zé Disseu. É isso que o Bolsonaro quer. Ou seja, a eleição nem chegou ainda e ele já está levantando suspeitas de fraudes e fraudes e fraudes, e porque ele sabe que ele vai perder. Na verdade, o Bolsonaro retomou esse assunto de eleição depois que ele fez uma pesquisa própria, né, pesquisa dele, porque ele não confia nesses métodos como o Datafolha, entre outros, IBGE. Então ele mesmo encomendou uma pesquisa, inclusive o TCU está investigando, né, os gastos excessivos, que ele gastou acho que mais de 3 milhões para fazer uma pesquisa, e ele percebeu que ele vai perder as eleições, por causa do péssimo governo dele. Então ele já está levantando suspeitas sobre o processo eleitoral, né, que ele está alegando que quer mais transparência, né, porque é até ridículo. Um cara que decreta 100 anos de sigilo em tudo, agora está preocupado com transparência. Não, ele não está preocupado com transparência. O que ele quer mesmo é tumultuar o processo e não aceitar o resultado das eleições. Ele quer uma desculpa para poder dar um autogolpe para ficar no poder. Porque ele sabe que quando ele deixar de ser presidente, ele vai perder o foro privilegiado e ele não vai poder proteger os filhos deles, trocando os delegados, né, o superintendente da Polícia Federal, como ele tem feito o tempo todo. Todo mundo que vai investigar alguém próximo a ele, ele manda afastar ou demitir ou exonerar o delegado da Polícia Federal. Por exemplo, o Ricardo, não é Ricardo, esqueci o nome dele, aquele lá o delegado da Amazônia, da Polícia Federal, que estava investigando o Ricardo Salles, inclusive uma denúncia que começou lá nos Estados Unidos, ele foi afastado. O que estava investigando a rachadinha do Carlos Bolsonaro, o delegado da Polícia Federal, foi afastado. Todo mundo que investiga alguém próximo a ele é afastado. Curioso, né? Eu acho engraçado que as pessoas acham que o governo que criou o portal da transparência, né, que é o PT, é o mais corrupto do mundo. Agora, um governo que decreta sigilo em tudo e vive trocando delegados e superintendentes, esse é o governo mais honesto do mundo. Não tem corrupção no governo Bolsonaro. E está tão claro que o Bolsonaro pode dar um golpe, pessoal, que saiu a notícia essa semana da CIA, não é nenhum órgão brasileiro, é internacional, que o Bolsonaro foi avisado, né, para ele não questionar o processo eleitoral, porque eles perceberam que ele quer dar um autogolpe. E essa notícia, quem vazou essa notícia foi a Reuters. A Reuters é uma revista internacional, não é a Globalist, que os bolsonaristas tanto odeiam, não, foi uma emissora internacional. Inclusive aquele escândalo do Salles também, de exportação ilegal de madeira, quem descobriu foi a FBI, não tem nada a ver com o Brasil, com as nossas instituições, tá bom, pessoal? Então está tão claro, pessoal, que o Bolsonaro só está faltando dizer, eu vou dar o golpe e pronto, acabou. Usando o artigo 142 da Constituição, que não permite o golpe, é muito pelo contrário. Esse artigo é justamente para os militares protegerem os três poderes, para eles atuarem livremente, mas ele quer usar de uma forma distorcida para dar o golpe. Mas sabe o que vai acontecer se o Bolsonaro der o golpe, pessoal? Ano passado, o governo do Biden já notificou Itamaraty, saiu nos jornais também, que se o Bolsonaro tentasse um autogolpe, o Brasil sofreria sanções econômicas, porque os Estados Unidos não vão querer uma ditadura aqui coladinha com eles, né, aqui na América do Sul, ainda mais um país tão grande que nem o Brasil. Outro problema também é que o Bolsonaro ele sinalizou apoio à Rússia, o que também já foi uma saia justa, né, com os americanos, né, porque os americanos achavam que o Brasil ia estar do lado deles, mas não. O Bolsonaro foi visitar o Putin lá pouco antes de começar a guerra, quando o Putin estava prestes a invadir a Ucrânia, não foi visitar a Ucrânia, ainda chamou o presidente da Ucrânia de um comediante, né, num tom pejorativo. Os ucranianos elegeram um comediante, né, para guiar a nação deles. Então, tudo isso daí, inclusive o Brasil está recebendo fertilizantes da Rússia, ainda está mantendo as negociações com a Rússia, né, de uma forma bilateral, por causa do BRICS. Ou seja, o Brasil não impôs sanções à Rússia. Então, tudo isso nesse cenário, se o Brasil der um golpe, aí sim os Estados Unidos e as nações ocidentais vão colocar mais sanções ao Brasil. Porque eles vão entender que o Brasil já não é mais uma democracia, ou seja, uma ditadura, como a Venezuela, por exemplo, ou Cuba, e vão entender que é uma ditadura alinhada com a Rússia, e não alinhada com as potências ocidentais. Mas sabe o que vai acontecer, pessoal? A gente pode realmente virar uma grande Venezuela aqui no Brasil. Como já estamos virando, né? Os índices econômicos aqui estão péssimos. A inflação chegou ao patamar diante do Plano Real. A maior inflação nos últimos 30 anos. Não sei se muitas pessoas que estão vendo esse vídeo lembram como era na época da inflação, mas a inflação é horrível, porque o seu dinheiro não vale nada. Você vai no mercado comprar meia dúzia de coisas e você gasta 100 reais. Não vale nada. Sendo que quando não tinha inflação, com os mesmos 100 reais você podia trazer 2, 3 vezes mais de mercadoria. Esse é o problema da inflação. E se a inflação já está descontrolada agora, mesmo sem golpe nem nada,
e o Bolsonaro não tem um projeto econômico para conter a inflação, imagina então se ele der um golpe e o Brasil sofrer sanções econômicas. Estados Unidos, Canadá, União Europeia, Japão, Austrália, os países, as potências ocidentais começam a falar, vamos colocar sanção ao Brasil, porque lá não é mais uma democracia. O presidente deu um alto golpe, sem nenhum motivo, sem nenhuma justificativa, só porque ele tem medo de ser preso. Pode ser preso até em Haia, né, pelo que ele fez na pandemia, né? Ele sabia que Manaus estava sem oxigênio e mesmo assim ele negligenciou, não quis mandar oxigênio para Manaus. Bolsonaro cometeu até crimes comuns, né, como falsificar a assinatura quando o Moro saiu do governo, crimes de trânsito, né, como andar sem capacete, etc. O Bolsonaro cometeu tantos crimes, pessoal, que ele sabe que se ele sair do governo ele vai ser preso. Tanto que ele disse recentemente em um discurso dele, acho que foi lá em Minas Gerais, se não estou enganado, que ele falou, eu não vou ser uma Cianara, aquela presidente da Bolívia que foi presa, porque ele sabe que ele vai ser preso. Então ele já está com esse medo. A pesquisa que ele encomendou já mostra que ele vai levar pau nas eleições, então por isso que ele está fazendo esse auê todo. Agora eu sinceramente eu espero mesmo que ele faça, pessoal. Sendo bem honesto, vai Mito, dá o golpe, eu autorizo. Eu estou tão cansado desse governo, sabe, desse Brasil que se tornou. Aqui em São Paulo o número de moradores de rua quadruplicou, sabe? Você não consegue ir na padaria sem encontrar gente morando na rua, nóia, gente te pedindo dinheiro, sabe, tudo. São Paulo tá um lixo, parece uma favela gigante. Dinheiro para as compras, eu estou preocupado já com comida. Porque às vezes você vai no mercado, você gasta 50, 70, 100 reais para comprar meia dúzia de coisa. Tá difícil o custo de vida aqui no Brasil. Tirei a habilitação no passado. Como é que eu vou dirigir com a gasolina a 8 reais? Ainda subindo. Saúde. Quantas vidas não poderiam ter sido evitadas se o presidente tivesse comprado vacinas? E dentre tantas coisas que ele fez, né, como por exemplo, ele afrouxou todas as leis de proteção ambiental, autorizou os garimpeiros a garimparem em terras indígenas, teve até uma mina que foi estrupada. O desmatamento da Amazônia bateu recorde nos últimos 10 anos, no ano passado, 2021. O recorde, o maior recorde de desmatamento nos últimos 10 anos, que já pode afetar o clima, gerar mais seca, menos chuva. Nós tivemos recentemente até poeiras, né, tempestade de poeiras em algumas cidades. Tudo isso são efeitos climáticos. O Bolsonaro acabou com todas as leis de combate à corrupção. Sancionou o juiz de garantia, acabou com, não defendeu a prisão em segunda instância, delação premiada ele acabou, enfim, pode roubar à vontade. Então quer saber, pessoal, que o Bolsonaro deu golpe mesmo. Espero que ele dê. Vai lá, Mito, eu autorizo. Porque aí depois que ele der o golpe, uma super inflação explodir aqui no Brasil, a gente tem que fazer que nem os venezuelanos, levar pacote de dinheiro para comprar um pãozinho na padaria, eu quero ver quem é que ele vai culpar. A culpa vai ser de quem? Da pandemia? Não, a pandemia já foi controlada. Dos governadores, do SMS? Não, porque ele, dando um golpe, ele vai ter poder absoluto, ele pode pôr para governar quem ele quiser nos estados. A culpa vai ser de quem? Vai ser da guerra da Rússia? Não. Os outros países também estão lidando com a guerra da Rússia e não vão chegar nessa situação. É da mídia, da Globo? Não. Provavelmente, se o Bolsonaro der um golpe, ele não vai renovar a concessão da Rede Globo. Vai deixar só aquelas emissoras bolsonaristas puxando o saco dele, exatamente como é nos países comunistas. Como é na Venezuela, Coreia do Norte, Cuba, onde as emissoras são estatais e elas só podem falar bem do governo. Dá um golpe, Mito, dá. Porque o Brasil já está afundando numa crise. Se ele der esse golpe, aí que a gente vai virar uma Venezuela mesmo. Vai começar a faltar produto, mercadoria, até porque o Brasil não é autossuficiente. A nossa economia depende muito de exportação e importação. Até um celular como esse que eu estou gravando aqui para vocês, pessoal, fazendo esse vídeo, ele depende de peças que são importadas, que o Brasil não produz. Sabiam disso? Até os medicamentos que a gente usa dependem de insumos estrangeiros, principalmente da China. Muita coisa que a gente consome aqui no Brasil, quer seja gênero alimentício, medicamento, eletrônicos, a gente depende lá de fora. Imagina então o Brasil com sanções econômicas. Fora as exportações, né, que se os países pararem de comprar do Brasil, como alguns já tentaram fazer, né, já tem planos para não depender mais do Brasil, como a França, por exemplo, né, que o Bolsonaro chamou a mulher dele de feia. Então o Brasil vai ficar cada vez mais isolado economicamente e vai começar a faltar produtos aqui no Brasil. Vai começar a faltar desde produtos eletrônicos até itens básicos de alimentação. Aí sabe o que vai acontecer? Os preços vão explodir. Tá achando ruim a gasolina 8? Imagina então o Brasil isolado por um golpe, por uma ditadura, um Brasil sofrendo sanções de todos os países ocidentais. E aí? Imagina então a gasolina chegar a 20, 30 reais o litro de gasolina. Imagina você comprar, por exemplo, um pedacinho de carne, um pedacinho de acém, tá lá 50, 60, 70 reais. É isso que pode acontecer. Então, pessoal, eu lavo minhas mãos, sabe? Se o Mito quiser dar um golpe, dá. Mas eu vou dizer para todas essas pessoas que apoiaram o Bolsonaro, todas elas, eu vou olhar para a cara delas e vou falar: e aí, qual é a desculpa agora? É a pandemia, a guerra na Ucrânia, a Globo lixo, é os governadores, é a NASA, qual é a desculpa? O que o Bolsonaro está fazendo para melhorar a economia e o isolamento social? Andando de motinho, mais uma passeata, mais uma motociata. Valeu, Mito, lá vai lá, faz 17zinha, faz a minha com a mão, faz. Porque é isso que eles estão empurrando o Brasil. Eles estão empurrando o Brasil para uma crise que, com todo respeito, pessoal, pode ser nociva, pode ser pior que a da Venezuela. O brasileiro, se realmente acontecer isso, que é o que o cenário está indicando, a gente não vai conseguir mais nem sequer comprar
comida, tá bom?